Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede para estarmos aqui aprendendo da sua maravilhosa palavra. Palavra que nos leva para frente e não para trás, palavra que nos leva para cima e não para baixo, uma palavra de conforto, de consolo, de segurança, uma palavra de paz. Paz da qual o mundo está tão carente nos dias de hoje. Mas você está aqui e ouvindo a palavra de Deus porque você é de Deus. João, capítulo 8, versículo 47, diz-nos que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Jesus disse isso. E se você está ouvindo esta palavra, é porque você é de Deus. E antes de entrarmos na lição de hoje, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, nós te agradecemos por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede. Te pedimos, Senhor, perdoe nossos pecados, segure em nossas mãos e nos ajude a compreender a Tua palavra como Tu queres que a compreendamos. E nos ajude a colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Hoje continuaremos nossa viagem pelo livro de Provérbios, pelo capítulo 24. E sobre ele veremos uma introdução breve, provérbios diversos e uma conclusão. Introdução. O capítulo 24 é formado por provérbios de vários sábios que foram coletados por Salomão, sim, o rei Salomão. O presente capítulo reforça alguns ensinamentos já mencionados em capítulos anteriores. Salomão tem muita preocupação com a assimilação de tais verdades irrefutáveis. Sim, Salomão tem a preocupação em inculcar, em colocar na mente das pessoas os ensinamentos que ele transmite aqui, porque são de fundamental importância para uma vida próspera, para uma vida feliz, para se livrar de alguns aborrecimentos. Seguindo os conselhos que ele nos deixou, com certeza teremos uma vida melhor do que se não seguíssemos. E como seguir se não conhecermos? Por isso é que estamos para conhecer estes ensinamentos. E vamos iniciar pelo primeiro versículo do capítulo 24. A palavra de Deus diz: não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. A Bíblia diz que nós não devemos ter desejo de estar com pessoas más. Nós não devemos nem invejá-los. Aliás, não devemos invejar nem os malignos e nem os benignos. Ter inveja é querer ter aquilo que é dos outros, querer se alegrar com aquilo que é dos outros. Não, se alegre com aquilo que é teu. Alegre-se com aquilo que Deus te deu. Não espere ter algo semelhante ao que os outros têm para você se alegrar. Não. A Bíblia diz que termos o que comer e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Já dissemos outra vez, contente não é satisfeito, mas contente é se alegrar com aquilo que Deus te deu. Não espere para se alegrar quando Deus te der uma casa nova, se alegre com a casa que você tem. Não espere para se alegrar quando você tiver um carro mais novo, se alegre com o carro que você tem. Não espere para se alegrar. Rapaz, isso não. É isso? Bom, vamos lá, prosseguindo. Não espere para se alegrar quando você tiver uma mulher mais nova. Não, não é nada disso. Uma mulher mais bonita. Não, não tem isso. Aquela que Deus te deu é essa. Tome cuidado. Se você estiver descontente, quem pode ser tirado antes do tempo é você. Então, esquece esse negócio de trocar esposa. Não dá certo. E as esposas também esquecem esse negócio de trocar marido. Não dá certo isso. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Calma. Eu só falei o que está na Bíblia. Para alguns isso foi uma ofensa. Vamos ver uma frase de George Orwell. O que ele disse em um mundo como os dias, como está acontecendo nos dias de hoje. Falar a verdade é um ato revolucionário. Eu disse o que está escrito na palavra de Deus. Algum problema? Eu não vejo. Prosseguindo. Porque nós não devemos ter inveja, não devemos querer ficar próximo de pessoas malignas, porque o coração delas medita rapina, medita destruição, e os seus lábios falam maliciosamente. São pessoas más, pessoas interesseiras. Lembram-se da série de Enrolados, esse desenho animado? Pois é.
uma mulher má, interesseira, que escravizava uma jovem para tirar proveito da situação. Assim são as pessoas malignas, falam maliciosamente, falam com segundas intenções. No fundo, a intenção dele não é aquela que ele está transmitindo, porque são pessoas más. A palavra de Deus nos diz que não pode uma árvore boa dar fruto mau e não pode uma árvore má dar frutos bons. Se a pessoa é má, não espere dela boas coisas, nem queira estar ali constantemente com ela no seu convívio. Você pode trabalhar com ela, pode estudar com ela, não há problema algum. Mas desejar estar com ela todo o tempo está errado. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. A nossa casa, a nossa vida, ela se firma ou em Cristo ou fora de Cristo. Uma casa é construída sobre a rocha ou sobre a areia. É um ou outro. Ah, mas eu gostaria de construir a casa sobre um terceiro tipo de terreno. Não, não existe. Não existe. Ou você está firme naquilo que é correto, ou naquilo que não está correto. Não existe meio correto. Tudo bem? Fortifique, fortaleça a tua casa praticando os ensinamentos de Jesus Cristo. Com certeza você não irá se arrepender. Senão a tua casa vai cair. Já ouviu a expressão, não é? Não queira ouvir acerca de si. A casa dele caiu. Terrível isso. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis e agradáveis, que dê deleite, que dê prazer. Não é deleite, leite de vaca, não. É deleite, prazer, é uma palavra só, não é separada. Então vamos lá. As câmaras, os compartimentos, os quartos da tua casa, os cômodos da tua casa vão se encher de substâncias preciosas pelo conhecimento. Se você é uma pessoa que preza o conhecimento, que é sábia, que procurou aplicar os ensinamentos de Jesus à tua vida, ele vai prover aquilo de que você necessita. Sim, vai encher a tua despensa, vai prover o necessário. É a promessa dele. Você vai plantar obediência, você vai colher fartura, vai colher provisão de Deus. Assim funciona a palavra de Deus. Simples, não? Pois é. Deus não vai fazer nascer na tua área aí uma árvore que dê dinheiro. Deus não vai mandar, Deus não faz árvore que dê dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Deus não faz isso. Você vai colher aquilo que você plantar. Trabalhe, estude, esforce e o resto é com Deus. Um varão sábio é forte e o varão de conhecimento consolida a força, potencializa a força. Uma pessoa que é sábia pode não ter tanta força, mas pela sabedoria dela, ela consegue superar aqueles que são fortes. E eu trouxe para você, especialmente no dia de hoje, um pequeno trecho de um filme, onde a sabedoria derrota a força. Você talvez já tenha assistido, mas eu vou colocar aqui novamente. Vamos lá. Trecho de um filme do Homem-América. Homem-América não, Capitão América, obrigado, Capitão América. Vamos lá. Onde a sabedoria venceu a força. Me acompanhe. Olha o passo, moça! Soldado se exercitando. Ritmo dobrado! Lança-se um desafio. Depressa! Correndo! Vamos! Quem vencerá? Esquadrão! Capitão América, não é? Essa bandeira quer dizer que estamos no meio do caminho. O primeiro a trazê-la pra mim volta de carona com a gente Carter. Andem! A sabedoria aguardando a força bruta se Vai lá, Roy! afastar, Vamos, chegue até lá! se esgotar. Ninguém pega essa bandeira há 17 anos!
Agora a informação! A força bruta não resolveu o problema. Andem! Voltem à formação! Corram! Corram! Vamos! Lá vai a sabedoria. Rogers! Eu disse formação! Sem muito esforço, usou a cabeça. Obrigado, senhor. E ganhou um olharzinho ainda. É. Interessante, não? A sabedoria prevalece sobre a força. Seja sábio. Por quê? Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Não é que você tem que fazer guerra. Salomão usou um exemplo, usou a figura da guerra, dizendo que com conselhos prudentes você faz uma boa guerra. Se não tiver conselheiros para te dizerem o que você está fazendo de errado, você está fadado ao fracasso. Você vai fracassar e vai perder a guerra em que você entrar. A vitória na multidão dos conselheiros. Se você se cercar de pessoas que sabem dar bons conselhos, você vai se dar bem na vida. Não é vergonha pedir orientação, não é vergonha pedir conselho. Vergonha é não pedir conselho. É achar que consegue resolver por si só e se dar mal. Peça conselho. Conselho nunca matou ninguém. Faça o seguinte, pergunte para pessoas mais experientes acerca do trabalho, se você está para fazer alguma coisa, está para tomar alguma atitude. Tome cuidado, se oriente antes. Procure conversar com pessoas sábias e com certeza você obterá vitória na guerra, na paz, naquilo que você fizer. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Gente, a palavra de Deus está dizendo aqui que para a pessoa tonta, a sabedoria ela está num lugar muito alto. Por quê? Porque a tontice dela, a tolice dela a puxa para baixo. Não seja tonto. Não é tonto de não ter equilíbrio. Não é tonto de não ter equilíbrio. É tonto de tolo. Tolo. Volta aqui um pouquinho. Não seja tonto. Não seja tolo. Para o tolo, a sabedoria se encontra em um local muito alto. E na porta não abrirá a boca. O que quer dizer na porta não abrirá a boca? Nas portas da cidade, ou as portas da cidade, há um acento grave indicativo de crase, ou seja, junto às portas das cidades se faziam assembleias. E naquelas assembleias se discutiam vários assuntos importantes. O tolo, por só falar tolice, não tinha condições de opinar sobre os assuntos que eram discutidos na assembleia que eram feitas, nas assembleias que eram feitas às portas da cidade. Então, em uma reunião importante, o tolo tinha que se calar, porque ele não tinha assunto, porque era tolo. Ele não procurava estudar, tomar conhecimento das coisas, ele não buscava sabedoria. Por não buscar conhecimento, ele tinha que ficar quieto, calado, para não falar besteira, porque se abrisse a boca, com certeza falaria besteira e seria mais desprezado ainda. Não faça como o rapaz que saiu falando sem saber o que estava acontecendo, mas falava com tanta convicção que parecia que estava certo. Houve um acidente e alguém querendo ver, um tolo querendo ver o que tinha acontecido, começou a falar para aqueles que estavam ali aglomerados: por favor, dá licença, atropelaram meu parente, com licença, meu parente foi atropelado, dá licença, e o resultado foi esse. Um jumento tinha sido atropelado. Um jumento. Em parte acertou, né? Era um tolo. Entendeu, né? Mas você não é tolo. Então, pense antes de abrir a boca.
Procure conhecer antes de falar. Não seja tido por um tolo, senão vão te chamar de irmão do atropelado. E você não é. A Bíblia diz que o tolo, quando se cala, até passará por sábio. Então, em boca fechada não entra mosquito. Não é versículo de Provérbios, mas é verdadeiro esse ditado. Prosseguindo. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. Você quer ser conhecido como uma pessoa boa ou uma pessoa má? Se quer ser conhecido como uma pessoa má, a Bíblia dá a receita. Continue praticando o mal ou comece a fazer o mal, mas não é isso que a Bíblia quer que você faça. A Bíblia quer que você faça o bem. Se aquele que faz mal vai ser conhecido como mestre de maus pensamentos, mestre do mal, aquele que fizer o bem vai ser conhecido como o mestre do bem. Fica a dica, seja mestre do bem, não seja mestre do mal. Não seja uma pessoa má. O pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens o escarnecedor. É triste ver aquelas pessoas que zombam das outras. Eu sinto uma tristeza. Para mim é muito triste ver uma cena em que alguém zomba do seu semelhante. Não faça isso. Isso é abominável tanto a Deus como para os homens. Você vai se tornar uma pessoa desagradável aos outros. Então, refreia a tua língua. Não zombe das pessoas. E nós vamos ver, nem dos nossos inimigos devemos zombar. Veja esse versículo. Se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, você vai ser fraco mesmo. Mas você não foi chamado para ser fraco. Você foi chamado para se mostrar forte no dia da angústia. Mas não é fácil. Eu concordo que não é fácil. Mas o livro aos Hebreus, no capítulo 11, diz que os servos de Deus, aqueles que serviam a Deus, da fraqueza em determinados momentos, tiraram força. Você pode tirar força até da fraqueza, se você se esforçar. E qual é o segredo disso? Você vai conseguir fazer esta mudança de fraqueza em força na tua vida quando você se alimentar da palavra de Deus. Você acha difícil isso? Não é difícil, não. Você vai se alimentar da palavra de Deus e você vai produzir força. Claro que é possível. Para a mente humana, isso pode ser difícil de acreditar. Mas quando você pratica, você experimenta os benefícios disso. Sim, da fraqueza você consegue tirar força. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco para você. Mas antes disso, sobre transformar uma coisa em outra, Deus deixou a vaca de exemplo. A vaca transforma capim e água em leite. Não existe máquina que faça uma coisa dessa, não é verdade? Pelo menos eu desconheço. Então, olha que coisa maravilhosa. Entra capim e água, sai leite. E engorda ainda. A gente come mato, folha, verdura, legumes e vai perdendo peso. A vaca engorda e ainda produz um líquido precioso. Olha que milagre que Deus mostrou. Então, da tua fraqueza você pode tirar força. Se você estiver encontrando dificuldade, veja um vídeo para te estimular a ser mais forte e da fraqueza tirar forças. Veja o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Algumas pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que andavam com dificuldade, que estavam ali no médico porque não estavam bem, de repente, tiraram forças e conseguiram vencer a luta. Funcionários de um hospital na região serrana Uma senhora andando com dificuldade, de repente, cria forças. Boi
As forças lhe vêm às pernas e ela consegue se livrar do problema, saindo em disparada. A situação não estava fácil. Para ela estava difícil, mais difícil que para mim e para você. Mas ela buscou força, ela não se entregou. Que coisa maravilhosa! Que sirva de exemplo inspirador para a tua vida e que seja para a minha vida também. Diante da luta, da dificuldade, se você acha que não consegue dar mais um passo, se esforce. Antes que Deus se encarregue de fazer você sair do teu lugar. O que você acha de não esperar um boi vir atrás de você? Mas voltemos. Voltemos não saímos da aula. Prosseguindo. Não demonstre fraqueza no dia da angústia. Levante-se. Sim, levante-se. Levante, sacode a poeira, dá a volta por cima, respira fundo e vá em frente. Não se mostre frouxo no dia da angústia. Se mostre forte. Livros que estão destinados à morte e salvos que são levados para a matança, se os puderes retirar. Ajude aqueles que estão precisando. Não precisa ser necessariamente aqueles que estão morrendo, mas também até aqueles que estão morrendo. Aqueles que estão passando dificuldade, se esforce para ajudá-los. Não faça que não os viu. Não faça não. Se disseres, eis que não sabemos. A pergunta que Deus faz, porventura, aquele que pondera, aquele que olha, que pesa, que enxerga os corações, não considerará? E aquele que atenta para a tua alma, não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Deus está dizendo assim, meu amigo, não faça vista grossa, não faça de conta que não é com você, é com você também. Tem condição de ajudar? Ajude. Ah, mas espera aí, eu não sabia que a pessoa estava realmente precisando. Deus te pergunta. Ele não sabe que você sabia? Você sabia que ele sabia que você sabia? Ele sabia que você sabia, que ele sabia que você sabia. Você entendeu? E aquele que olha para a tua alma, para o interior de você, ele não vai saber? Claro que sabe. Gente, Deus está dizendo aqui, porventura, Deus não vai pagar você conforme a tua obra? Então, saiba de uma coisa, aquilo que você fizer para o teu próximo, Deus te pagará. Não sou eu, não é o teu vizinho. É Deus que está dizendo que Ele vai pagar. Já parou para pensar nisso? Tremendo. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, e é doce ao teu paladar. Aqui Salomão colheu um provérbio de um sábio e de uma maneira poética está dizendo, assim como o mel é doce para o nosso paladar, assim também a sabedoria, tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada, não será malograda, não será frustrada a tua expectação, a tua expectativa, a tua esperança. Platão disse, o conhecimento é o alimento da alma. Se alimente com conhecimento. Não é o conhecimento de séries, nem de filmes. Há filmes que são documentários, sim, mas aqui conhecimento é de livros, leitura. Conhecimento tanto da palavra de Deus, como também de outras ciências desta vida. Se alimente de bons livros, porque senão o resultado vai ser terrível. Então, são bons livros. Peça para pessoas que sejam sábias indicações de bons livros, mas principalmente a palavra de Deus. Seguindo, não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara.
O que está dizendo aqui a palavra de Deus? Está dizendo que o ímpio não deve espiar, não deve ficar observando à espreita a habitação do justo para assolar, para roubá-lo. Não, o ímpio não deve fazer isso. Por quê? Olha só. 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Se o ímpio tentar assolar o justo, Deus está dizendo, o justo pode cair. Aqui Deus está dizendo que a pessoa justa, a pessoa correta, a pessoa que faz as coisas certinhas, ela pode sofrer assolação, ela pode cair, pode perder o emprego, pode ficar doente, pode quebrar a empresa. Sim, ela pode ir à falência, pode se tornar insolvente. Mas a palavra de Deus diz que Deus o levantará, ainda que ele quebre financeiramente, várias e várias vezes. Deus o torna a levantar. Há algum tempo eu até entendia que este versículo estava relacionado a um fracasso na fé, a uma apostasia da fé, ao cometimento de um pecado. Mas não, o versículo anterior mostra que é na questão material, financeira e também pode ser aplicada à saúde e também pode ser aplicada à vida espiritual. Mas aqui, especificamente, está se referindo a situações, a reveses, a azares financeiros, a problemas financeiros. E Deus está garantindo que se você for justo, se você for esforçado em guardar a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus, não importa que o mundo vire de ponta cabeça, Deus vai te levantar. Você vai prosperar no meio de uma seca. Você vai prosperar no meio de dificuldade. É promessa de Deus. Como Deus vai fazer isso? Não sei, mas Ele faz. Então, 7 vezes cairá o justo. O justo vai cair. Esse justo está pedindo para cair. Você também tem que ser sábio. Não é porque você é justo e Deus vai te levantar que você vai fazer as coisas de qualquer maneira e vai falar, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, coisa nenhuma. Deus não quer. Você acha que Deus quer um homem nessa situação se expondo a um perigo desnecessário? Então não se exponha a perigo desnecessário. Pode ser fatal, hein? Tome cuidado. Por pior que seja o tombo, Deus vai levantar. Quem que vai levantar? O próprio Deus. Deus vai levantar. O justo vai se levantar. Com a ajuda de Deus. Não é sozinho. Jesus vai estender a mão e vai tirar você do meio desse mar que você se encontra. Mas se você for ímpio, se você for um pecador perverso, não um pecador arrependido todos somos, mas aqui a palavra de Deus se refere a ímpios, pessoas que não querem se arrepender, que continuam praticando mal. Esses vão tropeçar no mal e não se levantarão. Ficarão prostrados, caídos. Então, olha como é bom você ser justo, se esforçar para ser justo. Versículo 17. Você vai se esforçar para ser justo. Se o ímpio te derrubar e ele vier a cair, você não deve se alegrar. Entendeu? 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 Se o teu inimigo, aquele que te prejudicou, aquele que acabou com você, aquele que te jogou no chão, se ele cair, não te alegres. Nem quando ele tropeçar, que é menos que cair. Não dê aquela risadinha no teu coração, não. Bem feito, gostei, mereceu. Eu não queria, mas que foi bom, foi. Isso se chama hipocrisia. É verdade. Hipocrisia. Fala uma coisa, sentindo outra. Você está disfarçando um sentimento. Muitas vezes, procurou até que achou. E fala isso com uma satisfação por dentro.
Deus diz que o teu coração não deve pular de alegria quando a coisa não for bem para o teu inimigo. Que coisa difícil isso, não? Realmente não é fácil, porque eu confesso. Nem sempre eu sinto tristeza pela queda de um inimigo. Torço para que ele não caia. Ao contrário, o que eu procuro fazer? Vamos lá, colocando as coisas nos devidos lugares. Orar pelo inimigo, para que Deus o abençoe, para que Deus o prospere, para que Deus o livre do mal, porque aí ele não vai me atormentar. Que Deus o abençoe, que ele tenha uma condição financeira boa, para que não venha querer brigar comigo. Que aquele que me deve e não quer me pagar, que receba uma boa herança, uma grande herança, para que o que ele me deve venha a ser pago. Certa vez uma pessoa falou, tal instituição ficou te devendo? Eu gostaria que falisse. Eu falei, não. A gente tem que pedir para Deus abençoar, para que eles ganhem muito dinheiro, porque se falir eu não recebo. Então vamos lá. Vamos fazer um breve exercício aqui, todos juntos. Exercício espiritual. Vamos treinar o nosso coração a não rir quando o nosso inimigo cair. Nós vamos treinar não dar risada quando o nosso inimigo tropeçar. É um exercício diário. Quando o teu coração quiser se alegrar, lembra da aula passada? Dá uma freada nele. Segura aí. Faz igual as pessoas fazem com os animais. Refreia a tua carne. Refreia esse sentimento. Refreia esse pensamento, esse desejo do teu coração de querer ver o teu próximo cair, ainda que seja o teu inimigo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Nem um pouquinho. Eu não posso me alegrar com a queda do meu inimigo, mesmo que ele tenha merecido. Mereceu para você. Não se alegre. É melhor não se alegrar, porque Deus fala o que vai fazer quando você se alegra com a queda do teu inimigo. Não é nada bom. Pare de agir de uma maneira que você seja prejudicado. Veja esse indivíduo aqui. Vou até ajeitar o óculos. Enquanto não me soltarem, eu não solto o cara do outro lado. Acontece que a corda que ele está segurando está presa no pescoço dele mesmo. E muitos agem dessa forma. Estão presos querendo o mal do inimigo. Não perdoaram um ato que o inimigo fez. Perdoe, libere perdão. Largue essa amarra. Você está se matando com isso. Está se sufocando com isso. Vamos fazer um treino. Treino para não rir da queda do inimigo. O treino é desse jeito. Você vai olhar para essas 3 galinhas e vai imaginar você criando essas 3 belas galinhas no teu quintal. Olha que bonito, não é? Então tá bom. Mas de repente, imagine que você tem essas 3 galinhas e tem cuidado delas com muito carinho até o momento delas irem para a panela. Está alimentando-as muito bem, estão gordinhas. E eis que surge um inimigo. Surgiu um inimigo. E o inimigo acabou agindo de uma maneira desleal para contigo. Então vamos lá. Não é para você rir da queda do inimigo. O que é rir da queda do inimigo? É rir quando as coisas não vão bem para o inimigo. Você é um filho de Deus, não deve se alegrar com a queda do inimigo. Então, vamos fazer um teste agora. Você vai ver essa cena e imaginar que este rapaz foi aquele que furtou as 3 galinhas e está preparando-as para o almoço. Pegou as tuas 3 galinhas e você tem que olhar para ele e sentir dó dele. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos
uma música sertaneja. Volta aqui. Vamos ver de novo um acompanhamento dessa música raiz, música sertaneja, uma letra bonita que fala da família, que fala do trabalho, que fala do homem do campo, aquele que coloca alimento nas nossas mesas, ou melhor, aquele através de quem Deus coloca alimento na nossa mesa. Seu inimigo preparando a comida, ele roubou as tuas galinhas, furtou os bichinhos. Você ficou feliz com isso? Pois é, né? Não deveria ter ficado feliz com a queda do teu inimigo, com o azar que ele teve. Ah, mas é difícil, não é? Alguém falou que é fácil? Não falou. Mas por que, irmão Marcelo, eu não posso ficar alegre? Bem feito, mereceu. Quem mandou aprontar? Deus castigou. Exatamente por causa do castigo de Deus e não do teu castigo é que você tem que ficar quietinho. Porque se você não ficar quietinho e ficar de sorrisinho, tirando onda, tirando uma casquinha com a desgraça do teu inimigo, Deus pode ver isso. Então você não deve ficar zombando do teu adversário e nem no coração falando bem feito, foi pouco o que aconteceu com ele. Não faça isso para que o Senhor isso não veja e Deus vê tudo. E isso seja mal aos seus olhos, aos olhos de Deus. E desvie dele a sua ira. Se Deus estiver punindo o teu inimigo, fique quietinho. Fecha a tua boca. Faça de conta que não viu. E ore, porque a Bíblia manda que nós oremos pelos nossos inimigos. Porque aí ele vai se consertar, vai reconhecer o erro e vai deixar de ser teu inimigo. Mas se você ficar tirando uma com a cara dele, o tempo vai fechar para o teu lado. E a coisa vai ser feia. Porque Deus é que vai passar a te corrigir. Deus vai deixá-lo lá no cantinho e vai para cima de você. Terrível. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Você não deve se afligir por causa das pessoas más. Nem ter inveja, querer ter aquilo que os ímpios têm. Não, não faça isso. Porque o maligno não terá galardão nenhum. Está aqui porque você não tem que ter inveja deles. Porque eles não vão ter recompensa. Você terá recompensa. A lâmpada dos ímpios se apagará. Ou seja, a vida deles vai acabar nesta terra. O prazer, a alegria, a felicidade deles morre aqui. A tua vai continuar. Quando a alegria deles terminar, a tua vai continuar. E vai entrar pela eternidade. Asaf, no Salmo 73, ele questiona Deus sobre a prosperidade de algumas pessoas que andam fazendo coisas erradas, coisas horríveis. E Asaf fala, espera aí, tem alguma coisa errada? Eles fazem as coisas erradas e tudo dá certo para eles. Eu faço as coisas certas e a coisa não anda? Tem alguma coisa de errada? Eles são mais felizes? Eu sou uma pessoa que tem enfrentado tanta dificuldade? Ele estava muito confuso até que ele se voltou para Deus e aí entendeu o que havia mais à frente. E aí ele pôde descansar em Deus, sabendo que vale a pena agir corretamente em todas as situações. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Bom, a palavra de Deus diz que você tem que temer ao Senhor Deus e também ao rei. Temer, nós já dissemos, é respeitar e honrar. Devemos respeitar e honrar a Deus? Sim. E ao rei? Também. Ah, mas nós não temos rei. Temos um governante. Rei aqui é sinônimo de governante. Pode ser um rei, pode ser um príncipe, pode ser um ministro. Nós temos um presidente. E se fosse um imperador? Também. E não te entremetas com os que buscam mudanças. Há pessoas que querem mudar por mudar. Pessoas que querem sabotar o governo, ignorando o que a palavra de Deus diz.
o que a palavra de Deus diz lá no livro de Timóteo. A palavra de Deus é clara, não deixa dúvida nenhuma. Timóteo orientando o seu discípulo. Nós devemos orar pelos nossos governantes. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. A Bíblia nos orienta a fazer orações pelos nossos governantes. Nós devemos ser sujeitos às autoridades, a todas as leis do nosso país, que não vão contra os princípios santos da palavra de Deus. Sim, eu não posso deixar de obedecer a Deus para obedecer um mandamento de homem. Quando houver um conflito entre uma lei e a palavra de Deus, existe a chamada desobediência civil. Eu não vou fazer aquilo que não agrada a Deus. A lei me dá direito a agir dessa forma. Eu cruzo os meus braços, é chamada desobediência civil. Eu não sou obrigado a fazer tal coisa. Eu protesto em relação àquilo. Tome cuidado com aqueles que buscam mudanças. Sim, pessoas que querem desestabilizar o governo simplesmente por uma simples troca. Por que você quer que troque o governante? Ah, porque sim, porque eu não gosto do jeito como ele age, como ele fala, como... Peraí, você é democrata ou não é? Vamos falar de democracia? Você fala democracia, mas não age de acordo com a democracia? Tem que ser a tua democracia? Que raio de democracia é essa? Vence aquele que tem maior número de votos. Aí vence aquele em quem você não votou. De repente vence aquele em quem eu não votei. Eu vou fazer o quê? Eu devo lutar para que o governo se estabeleça. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, com tranquilidade. Você tem orado por eles? Ah, irmão, eu não consigo, é muito difícil. Para de beber, porque você deve ter bebido para falar uma coisa dessa. Eu estou procurando até ser um pouco mais suave naquilo que eu falo. Bom, enfim, a Bíblia diz isso. Orar pelos governantes. Você tem orado pelos governantes? Tem pedido para Deus mandar um facho de luz sobre a cabeça deles? Então, faça isso. Estaremos cumprindo o que diz a palavra de Deus. E, se você não gostar, numa próxima eleição, através do voto, você manifesta o teu desejo. Fazendo assim, você não estará em pecado. Nada de querer se vingar, nada de querer agir de uma maneira contrária à palavra de Deus. Consequências virão. Quer ser um revolucionário? Aqui, dica de George Orwell. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Quer ser revolucionário? Então, faça isso com a verdade. Pratique a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles, quem a conhecerá? Então, por que você não deve se envolver com aqueles que querem mudanças? E mudanças aqui, aqueles que buscam mudanças, os que buscam mudanças, em uma outra versão, traz a expressão os revoltosos. Aqueles que estão revoltados. Ora, você não tem que se revoltar, você tem que orar. Por quê? Não é para você se entremeter com eles. Porque de repente vai se levantar a sua perdição e a ruína deles, quem a conhecerá? Deus está fazendo uma pergunta. Deus está fazendo uma afirmação que a perdição deles vai se levantar, daqueles revoltosos, e a ruína deles, quem a conhecerá? Essa é uma forma de Deus dizer que a coisa vai ser feia para o lado de quem anda tentando fazer coisa errada. Você me entendeu? A perdição vai se levantar. De repente, a pessoa está andando, de repente caiu no buraco. É isso que dá. Toma um tiro, é preso, se machuca. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom.
julgar as pessoas pelo que elas têm é errado. O juízo, o julgamento tem que ser de acordo com a justiça. As pessoas não podem julgar umas às outras com base naquilo que elas possuem. Ter respeito àquilo que a pessoa tem, julgar o rico de uma maneira mais suave e condenar o pobre é pecado, é errado. Deus não se agrada disso. Tome cuidado, você pode estar fazendo isso. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Não é só Deus, não. Aquele que livrar a barra do ímpio, do pecador, e aquele que condenar o justo, vai ser uma pessoa amaldiçoada pelas nações e abominável aos olhos de Deus. Então, tome cuidado. Quando você for julgar, quando você for avaliar uma situação, procure ser justo. Mas, enquanto aqueles que livrarem os ímpios serão amaldiçoados, os que o repreenderem serão recompensados com delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Deus vai mandar o bem, Deus vai recompensar aqueles que censuram as atitudes erradas. A pessoa pratica o erro, faz aquilo que não deve fazer. Você vai elogiar a pessoa, vai dar sorrisos para ela, porque ela conseguiu algo fazendo de uma maneira pecaminosa, de uma maneira ilegal, de uma maneira criminosa? Não. Não concorde com ela. Você não precisa crucificá-la, mas não aprove aquilo através dos teus gestos ou através de palavras. Não fale, é isso mesmo, a vida é assim, o mundo é dos espertos. Cuidado, Deus não se agrada disso daí. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Quem responde com palavras corretamente é como aquele que dá um beijo, um sinal, uma demonstração de carinho e de afeto. Aquele que responde com palavras corretas não responde com palavras erradas há pessoas que respondem de uma maneira muito mal educada e nós devemos nos policiar em relação a isso, porque muitas vezes nós podemos estar irritados e alguém nos faz uma pergunta, nós acabamos colocando naquela resposta aquele aborrecimento que está em nosso coração. Já houve dias de eu chegar em casa e falar para minha esposa, por favor, amor, não me peça para comprar nada, não me cobre nada, não peça para eu consertar nada, eu estou muito aborrecido, você não tem culpa disso. E, por favor, não me pergunte por que eu não quero falar. Com a primeira palavra que sai da boca. Por quê? Então, eu falo, olha, depois eu respondo. Eu não vou responder agora porque eu estou muito aborrecido. E eu poderia não usar as palavras adequadas para te responder. Então é melhor fugir de algumas situações assim. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa. Aqui está falando sobre um tempo de preparo para todas as coisas. Você tem que se preparar para a vida. Você tem que investir no teu futuro. Prepara lá fora, prepara antes. Tem coisas que você tem que fazer antes de colher os frutos. Você tem que plantar antes de colocar a mão na colheita. Se você quer um bom emprego, você tem que se preparar. E não é um curso dinâmico. Se você quer ser médico, não tem curso de medicina de 5 meses. Você vai fazer um curso aí no mínimo de 5 anos, sem contar tempo aí, que você vai precisar morar num hospital, fazer residência. Você vai precisar trabalhar. A Bíblia é contra a preguiça. A palavra de Deus adverte contra a preguiça. Aqui a palavra de Deus está orientando, prepara a tua obra no campo, prepara fora. Ou seja, antes de começar a fazer a casa, vai plantar primeiro. Porque se fizer a casa antes de plantar, você vai ter a casa, vai ter onde guardar a tua mercadoria, mas não vai ter mercadoria porque você não foi sábio, não fez as coisas na época certa. Então,
Faça aquilo que você tem que fazer para colher o bom fruto. Você quer ser engenheiro? Se prepare para uma faculdade de engenharia e saiba que você vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar. Você quer casar? Então trate de trabalhar em levantar recursos para poder se casar. Se prepare para aquilo que está à tua frente. A Bíblia não manda você ir andando e fazendo tudo pela fé, não. Manda você se preparar. Para você construir a tua casa, você tem que estar preparado. Tem que se esforçar. Quer casar? Se prepare. Quer pedir alguém em casamento? Pois bem, se prepare. Bom, eu me lembro de uma história que eu fui me casar e não estava preparado. Calma, eu vou explicar. Eu explico. Não antecipem seus pensamentos. Enfim, conversei com a minha atual esposa. É a atual esposa, porque é dos dias de hoje. Atual, dos dias de hoje. É tanto atual como única esposa também. Não é porque eu disse atual que haveria uma anterior. Interpretação de texto, hein, pessoal? Vamos lá. Eu disse atual. Alguém já pensou, ué, e a outra? Não, não tem outra. É uma só, ponto, e acabou. Então vamos lá. Conversei com a minha esposa. Antes de casarmos, é óbvio, se formos marcar o casamento, é porque não éramos casados ainda. Mas eu conheço pessoas que eram casadas e casaram de novo. Se divorciaram e casaram de novo. Mas não foi o meu caso. Com a mesma pessoa. Prosseguindo. Combinei com a minha esposa de irmos marcar o casamento. Eu não estava preparado. Não que eu não estava preparado psicologicamente, eu queria casar. Queria mesmo. Mas eu não sabia do preparo que era necessário. Então fui até o cartório, ali da Rua Rio Branco, e o rapaz, na hora, começou a me pedir os documentos. RG, CPF, certidão de nascimento. E aí, ele me pediu dinheiro. Eu falei, dinheiro? Acho que foram R$100 e poucos. Minha esposa, o dinheiro. Eu falei, eu não trouxe o dinheiro. Minha esposa não ficou feliz naquele dia. Eu não sei o que ela pensou, ainda não tive coragem de perguntar para ela, quem sabe um dia eu tenha. Mas graças a Deus que ela não me abandonou. Eu juntei o dinheiro, fui lá e paguei o cartório junto com ela. Falei, agora já estou preparado. A Bíblia diz que nós devemos nos preparar. Às vezes a gente acaba se atropelando com alguma coisa, mas é nossa obrigação nos preparar. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Por que enganarias com os teus lábios? O que é ser testemunha sem causa? É ser mentiroso. Não tem motivo para você testemunhar contra. E você vai lá para falar contra o teu próximo, tanto amigo como inimigo. Que coisa feia. Não faça isso. Ah, não, mas é para ajudá-lo naquela ação trabalhista. Que é uma mentirinha branca. Mentira branca e mentira agora tem cor. Mentirinha, mentirona. De onde que você tirou isso? A pessoa com o nariz grande é a pessoa que mente. Fazendo uma alusão àquele boneco lá. Aquele boneco que tinha um nome esquisito, que eu nunca vi ninguém com aquele nome. Era filho do Capeto, né? Capeto. O menino mentia, era filho do Capeto. Não era filho de Deus. Ele vivia mentindo. Não, Gepeto era um marceneiro que teria feito. Você entendeu? Gepeto, Capeto. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se o menino de madeira vivia mentindo, ele era filho de quem? De Deus que não era. Vocês entenderam, né? Então, como vocês são filhos de Deus, a mentira não tem lugar no coração de vocês. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra.
o que Deus está dizendo aqui. Algumas pessoas falam, aprontou comigo? Então tá bom, vou aprontar também assim que eu tiver a oportunidade. Mas Deus diz o quê? Do jeito que ele fez a você, você não deve fazer com ele. Deus vai pagar a cada um de acordo com o que tiver feito. Deus vai pagar o mal para ele, porque ele fez o mal. E vai pagar o mal para você se você tiver feito mal para ele, mesmo que ele tenha feito mal para você antes. Então, não faça o mal, faça o bem. Não importa o que façam contra você, Deus vai pagar a obra de cada um. Se eles ficarem te cutucando para que você haja de uma maneira incorreta com eles, saiba que, pela tua forma incorreta de agir, Deus vai te recompensar. E a recompensa, não vai ser legal não. Então faça o bem, porque o bem sempre tem boas recompensas. Vingança não é algo de Deus. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Se nós já falamos esse versículo aqui, nós já falamos, mas não é versículo. Mas é verdade. Esta é uma frase verdadeira, dita por este simpático senhor, ou não tão simpático. Não se vingue. A palavra de Deus diz que se o teu inimigo tiver fome, você não deve fazer mal a ele. Jesus disse que tudo que você quiser que os homens te façam, faça você primeiro. Mateus capítulo 7, versículo 12. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Isso vai te libertar, porque se você nutrir um sentimento de ódio, de rancor, aquilo vai te prender e você não vai desfrutar da liberdade. Romanos capítulo 12, versículos 20 e 21, diz que se o teu inimigo tiver fome, você tem que lhe dar de comer. E se tiver sede, tem que lhe dar de beber. Jesus deu pão ao seu inimigo. E ele manda também nós agirmos da mesma maneira. Estendermos a mão para aquele até que nos fere. Porque se nós fizermos isso, dermos pão ao nosso inimigo e água a ele quando ele tiver sede, vai ser como se nós estivéssemos despejando brasas vivas sobre a cabeça deles, fazendo lembrar a época em que, quando se ia tomar de assalto uma fortaleza, um dos meios de defesa era jogar óleo, chumbo ou fogo, brasa sobre a cabeça dos inimigos. Você tratando bem o teu inimigo vai ter o mesmo efeito na vida dele que se você estivesse jogando brasas na vida dele, na cabeça dele. Ou seja, ele vai levar a pior. Então, haja sempre fazendo o bem. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Aqui o sábio passou pelo campo do preguiçoso. E o campo do preguiçoso estava cheio de espinho, não estava cultivado. Diz que estava toda cheia de espinhos, de cardos. Cardo não é caldo. Cardo é espinho. E a sua superfície, a superfície daquele campo, daquela terra, estava coberta de urtigas. E a sua parede de pedra estava derribada. Enfim, estava um caos o campo do preguiçoso. E aí o sábio, tendo visto aquilo, considerou. Esse considerou significa colocou aquilo no seu coração. Ou seja, ele examinou. Espera aí, por que esse terreno está desse jeito? Tem um motivo. A terra é boa. O que aconteceu? E aí ele recebeu esse entendimento. Por quê? Parou para pensar. Quando nós passamos a agir desta forma, pensando, não abraçando tudo aquilo que se nos apresentam, mas analisando aquilo que nos falam e aquilo que nós vemos, nós aprendemos. E aqui o sábio aprendeu. Ele analisou e falou: recebi instrução, recebi conhecimento. Esse rapaz preguiçoso, ele não está trabalhando direito. E sabe por quê? É um pouco de sono, adormecendo um pouco, é a mesma coisa. Dorme e dorme.
encruzando as mãos outro pouco para estar deitado, aí dá uma relaxada, deita um pouco. O que vai acontecer? É a preguiça em pessoa, é o senhor preguiça. Quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. É pecado ser preguiçoso. Tem gente que parece, eu sei que veio de Adão e Eva, mas tem alguns que parece que lutam para provar para a humanidade que não veio do macaco, veio da preguiça. A preguiça até para andar, anda deitada. E tem gente que age da mesma forma. É errado. Se isso você fizer, se isso a pessoa fizer, vai receber a pobreza como se fosse um ladrão. E como que vem um ladrão? Pum! De repente. E a necessidade vai vir como um homem armado. Ou seja, ninguém espera um ladrão. Ninguém espera um homem armado. Mão na cabeça, perdeu. Nada disso. Ninguém espera isso. Acontece. Quando acontece, já foi. Quando vê, já foi. Assim acontece de vir a pobreza e a necessidade. Como um ladrão, como um homem armado. Ou seja, de supetão. Quando vê, já foi. Não está mais no campo, está no meio do lixão, procurando comida. Fuja da preguiça. Peça para Deus misericórdia. Levante-se da tua cama. Não fique aí deitado, passando o final de semana todo na frente da televisão. Vai ler, vai estudar, vai fazer alguma coisa produtiva. É o que a palavra de Deus te orienta. E para finalizar, o preguiçoso tem desculpas para tudo. Tornar-se especialista nessa arte é enveredar-se por um caminho muito perigoso. Ou seja, começar a inventar desculpa para não fazer as coisas, para ser preguiçoso, é um caminho muito perigoso. Por quê? Todos nós colhemos a mesma espécie de fruto que plantamos. Se nós plantamos macarrão, não se planta. Se nós plantamos feijão, colhemos feijão. Se plantarmos tomate, colheremos tomate. Se plantarmos abóbora, colheremos abóbora. E antes que alguém diga alguma coisa, se plantarmos semente de abóbora, antes que alguém diga, abóbora não se planta. Vocês entenderam? Nós colhemos aquilo que plantamos. O que nós plantamos? Plantamos o bem? Vamos colher o bem. O que você tem plantado? Você é um especialista em desculpas? Talvez não o seja em relação às coisas dessa vida. Mas qual é a desculpa que você tem arrumado para esse teu estado letárgico, inerte no mundo espiritual? Você não tem avançado, você não tem buscado, você não tem se esforçado. Não tem lido a Bíblia como deveria, não tem orado como deveria, não tem orado, não tem lido, não tem jejuado. Enfim, não tem ouvido a palavra de Deus como deveria. A coisa tem que mudar. Deus tem promessas para aqueles que não são preguiçosos. E a promessa de Deus é que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Deus vai fazer com que nos esqueçamos de todo o sofrimento que tivemos, pelos quais passamos nessa terra, porque está preparando algo maravilhoso para cada um de nós no seu reino celestial. Não fique alheio à maravilhosa oportunidade que Jesus te dá neste dia. Abrace esta oportunidade, porque está escrito: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Abrace essa promessa de Deus. Se atire nos braços de Jesus, reconheça-o como Senhor, tenha-o como seu Salvador, creia que Ele ressuscitou dos mortos e você será salvo e apto a desfrutar de tudo isso. Se arrependa, mude de vida. Finalizando, uma boa semana a todos é o que tínhamos para hoje. Terminamos a nossa aula com esse hino maravilhoso, falando que há um lugar maravilhoso nos esperando, o céu. E ele é real, tenha certeza disso.